Cupido e Psique. Certos rei e rainha tinham 3 filhas. A formosura das 2 mais velhas era fora do comum, mas a beleza da mais moça era tão maravilhosa que não existem palavras para expressá-la como merece. A fama de tal beleza foi tão grande que estrangeiros de países vizinhos iam em multidões admirá-la, assombrados, rendendo à jovem homenagens que só se devem à própria Vênus. Na verdade, Vênus viu seus altares desertos, enquanto os homens voltavam sua devoção à jovem virgem. Quando esta passava, as pessoas entoavam-lhe loas e semeavam seu caminho de coroas e flores. O desvirtuamento de uma homenagem devida apenas aos poderes imortais para a exaltação de uma simples mortal ofendeu profundamente a Vênus. Sacudindo com indignação a linda cabeleira, ela exclamou: "Terei então de ser eclipsada em minhas honras por uma jovem mortal?" Em vão, aquele pastor real, cujo julgamento foi aprovado pelo próprio Jové, concedeu-me a palma da beleza sobre minhas ilustres rivais, Palas e Juno. Ela não poderá, contudo, usurpar minhas honras tranquilamente. Dar-lhe-ei motivo para se arrepender dessa beleza injustificada. Chama então seu filho alado, Cupido, bastante ardiloso por sua própria natureza, e o exalta e provoca-o ainda mais por seus cumprimentos. Mostra-lhe Psique e diz: "Castiga, meu filho, aquela audaciosa beleza. Assegura à tua mãe uma vingança tão doce quanto foram amargas as injúrias recebidas. Infunde no peito daquela altiva donzela uma paixão por algum ser baixo e indigno, de sorte que ela possa colher uma mortificação tão grande quanto o júbilo e o triunfo de agora." Cupido preparou-se para obedecer às ordens maternas. Há 2 fontes no jardim de Vênus, uma de água doce, outra de água amarga. Cupido encheu 2 vasos de âmbar, cada um com água de uma das fontes, e suspendendo-os no alto de sua aljava, dirigiu-se ao quarto de Psique, que encontrou dormindo. Derramou então algumas gotas de água da fonte amarga sobre os lábios da jovem. Embora, ao vê-la, quando fosse tomado de piedade, depois tocou-a de lado com a ponta de sua flecha. Ao contrário, Psique acordou e abriu os olhos diante de Cupido, ele próprio invisível, que, perturbado, feriu-se com sua própria flecha. Descuidando-se do ferimento, o único pensamento do Deus consistia em desfazer o mal que fizera, e derramou as balsâmicas gotas de alegria sobre os sedosos cabelos da jovem. Psique, daí em diante, desdenhada por Vênus,
não tirou vantagem de todos os seus encantos. É bem certo que todos os olhos a contemplavam com admiração e todas as bocas a exaltavam, mas nenhum rei, príncipe ou plebeu apresentava-se para pedi-la em casamento. Suas duas irmãs mais velhas, muito menos belas, haviam muito se casado com 2 príncipes herdeiros, enquanto Psique, em seus aposentos, deplorava a solidão, irritada com uma beleza que, embora trazendo uma prodigalidade de louvores, não conseguira despertar amor. Seus pais, receosos de que, inadvertidamente, tivessem incorrido na ira dos deuses, consultaram o oráculo de Apolo, que respondeu: a Virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Seu futuro marido a espera no alto da montanha. É um monstro a quem nem os deuses nem os homens podem resistir. Essa terrível predição do oráculo encheu a todos de desânimo, e os pais da jovem entregaram-se ao desespero. Psique, porém, disse: por que me lamentais, queridos pais? Devereis antes ter sofrido quando todos me cumulavam de honras indevidas, e a uma voz que chamavam de Vênus. Percebo agora que sou vítima daquele nome. Resigno-me. Levai-me àquele rochedo a que me destinou o meu desventurado destino. E assim, tendo sido preparadas todas as coisas, a donzela real tomou seu lugar no cortejo, que mais parecia um funeral que um casamento, e com seus pais, entre as lamentações do povo, subiu a montanha, no alto da qual deixaram-na só, voltando para casa com os corações afogados em tristeza. Enquanto Psique estava de pé no alto da montanha, tremendo de medo e com os olhos rasos de lágrimas, o gentil Zéfiro a levantou acima da terra e a conduziu suavemente até um vale florido. Pouco a pouco, a jovem acalmou-se e estendeu-se na relva para dormir. Ao despertar, refeita pelo sono, olhou em torno e viu, bem perto, um lindo bosque de árvores altas e majestosas. Entrou no bosque e no meio dele encontrou uma fonte de águas puras e cristalinas. E mais adiante, um magnífico palácio, cuja augusta fachada dava a impressão de que não se tratava de obras de mortais, mas da venturosa morada de algum deus. Tomada de espanto e admiração, a moça aproximou-se do palácio e aventurou-se a entrar. Cada objeto que viu a encheu de assombro. Colunas de ouro sustentavam o teto e as paredes eram ornadas de baixos relevos e pinturas de animais selvagens e cenas rurais, representados de modo a deleitar os olhos do espectador. Continuando a avançar, Psique percebeu que, além dos aposentos majestosos, haviam outros repletos de tesouro e de todos os mais belos produtos da natureza e da arte. Enquanto admirava, uma voz se fez ouvir, embora a jovem não visse quem quer que fosse, dizendo essas palavras: soberana dama, tudo o que vês é teu. Nós, cujas vozes ouves, somos teus servos e obedeceremos às tuas ordens com a maior atenção e diligência. Retira-te,
pois, para teu quarto, e repousa em teu leito, e quando tiveres descansado, poderás banhar-te. A ceia te espera no aposento adjacente, quando te aprouver, ali assentares. Psique atendeu às recomendações dos servos invisíveis. Depois de repousar e banhar-se, sentou-se no aposento, onde imediatamente surgiu uma mesa sem qualquer servidor visível, com os pratos e vinhos mais deliciosos. Também seus ouvidos foram deleitados com música tocada por executantes invisíveis, um dos quais cantava, outro tocava alaúde, enquanto os demais completavam a maravilhosa harmonia de um coro perfeito. Psique ainda não vira o marido que lhe estava destinado. Ele vinha apenas nas horas de escuridão e partia antes do amanhecer. Mas suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão semelhante. Muitas vezes ela implorava ao amante que ficasse e a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons motivos para se esconder. "Por que queres me ver?" perguntava. "Podes duvidar do meu amor? Tens algum desejo que não foi satisfeito? Se me visses, talvez fosses temer, talvez adorar-me, mas a única coisa que peço é que me ames. Prefiro que me ames como igual a que me adores como Deus." Estes argumentos, de certo modo, aquietavam Psique durante algum tempo. Enquanto tudo foi novidade, ela se sentiu feliz. Finalmente, porém, a lembrança de seus pais, que ignoravam seu destino, e das irmãs, impedidas de compartilhar com ela as delícias de sua situação, dominou-lhe o espírito, e ela começou a considerar o palácio apenas como uma esplêndida prisão. Quando o marido apareceu certa noite, ela lhe contou seus sofrimentos e acabou, embora a custo, obtendo seu consentimento para que suas irmãs pudessem ir vê-la. Assim, chamando Zéfiro, ela lhe transmitiu as ordens do marido e ele, obedecendo prontamente, trouxe as irmãs de Psique, através da montanha, para o vale onde ficava o seu palácio. Elas a abraçaram e a jovem retribuiu-lhe as carícias. "Vinde", disse Psique, "entrai em minha casa e disponha do que vossa irmã tem para vos oferecer." Então, tomando-as pelas mãos, levou-as a seu palácio de ouro e entregou-as aos cuidados dos criados invisíveis, a fim de que se banhassem, fossem servidas à mesa e admirassem os numerosos tesouros. A vista daqueles dons celestiais fez com que a inveja penetrasse no coração das duas, vendo que sua irmã mais moça possuía tais riquezas e esplendores muito superiores aos seus. Fizeram a Psique inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de pessoa era seu marido. Psique respondeu que era um belo jovem que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. As irmãs, não satisfeitas com essa resposta, fizeram-na confessar que nunca o vira. Trataram então de encher o coração da jovem de sombrias desconfianças. "Lembra-te", disseram,
que o oráculo pitiano anunciou que tu te casarias com um monstro horrível e tremendo. Os habitantes deste vale dizem que teu marido é uma terrível e monstruosa serpente, que te nutre por enquanto com alimentos deliciosos, a fim de devorar-te depois. Ouve nosso conselho, mune-te com uma lâmpada e uma faca afiada. Esconde-as de maneira que teu marido não possa achá-las. E quando ele estiver dormindo profundamente, sai do leito, traze a lâmpada e vê com teus próprios olhos se o que dizem é verdade ou não. Se é, não hesites em cortar-lhe a cabeça do monstro e recuperares tua liberdade. Psique resistiu a esses conselhos tanto quanto pôde, mas eles não deixaram de impressioná-la. E depois que suas irmãs se retiraram, o efeito de suas palavras e a própria curiosidade da jovem tornaram-se bastante fortes para que ela pudesse resistir. Assim, preparou a lâmpada e uma faca afiada e escondeu-as do marido. Quando ele adormeceu, Psique levantou-se sem fazer ruído e, trazendo a lâmpada, divisou não um monstro horripilante, mas o mais belo e encantador dos deuses, com madeixas loiras caindo sobre o pescoço cor de neve e as faces róseas, um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve, de penas brilhantes como as flores da primavera. Ao abaixar a lâmpada para ver o rosto do marido mais de perto, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do deus, que, assustado, abriu os olhos e encarou Psique. Depois, sem dizer uma palavra, abriu as brancas asas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. Cupido, vendo-a estendida no chão, parou o voo por um instante e disse: Tola Psique, é assim que retribuis meu amor? Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e de ter tornado minha esposa, tu me julgas um monstro e estavas disposta a cortar minha cabeça? Vai, volta para junto de tuas irmãs, cujos conselhos parecem preferir aos meus. Não lhe imponho outro castigo, além do de deixar-te para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. Assim dizendo, ele continuou seu voo, deixando a pobre Psique estendida no chão e lamentando-se tristemente. Quando se recompôs um pouco, olhou em torno, mas o palácio e os jardins haviam desaparecido, e ela se viu num campo aberto, a pequena distância da cidade onde moravam suas irmãs. Procurou-as e contou-lhes toda a história de seu infortúnio, com o que as desprezíveis criaturas, fingindo pesar, na verdade se regozijavam. Agora, talvez ele escolha uma de nós, disseram. Levadas por essa ideia e sem dizer uma palavra sobre suas intenções, cada uma delas levantou-se cedo na manhã seguinte, dirigindo-se ao alto da montanha, e convocou o Zéfiro para recebê-la e levá-la ao seu senhor. Depois, atirou-se no ar e, não sendo sustentada por Zéfiro, caiu no precipício e se despedaçou. Enquanto isso, Psique caminhava noite e dia, sem repouso nem alimentação, à procura do marido. Tendo avistado uma imponente montanha, em cujo cume havia um templo magnífico, disse consigo mesma, suspirando: Talvez meu amor, meu senhor,
habite ali. E assim dizendo, dirigiu-se ao templo. Mal entrara, viu montões de trigo, quer em espigas, quer em feixes, misturados com espigas de cevada. Espalhados em torno, haviam foices e ancinhos em todos os demais instrumentos da ceifa, em desordem, como que atirados descuidadosamente pelas mãos de ceifadores cansados, nas horas escaldantes do dia. A piedosa Psique pôs fim àquela confusão indizível, separando e colocando cada coisa em seu lugar devido, convencida de que não deveria negligenciar o culto de nenhum Deus, mas, ao contrário, procurar com sua diligência cultuá-los todos. A Santa Ceres, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, assim lhes falou: Ó Psique, em verdade digna da vossa piedade, embora eu não possa proteger-te contra a má vontade de Vênus, posso ensinar-te o melhor meio de evitar desagradá-la. Vai e voluntariamente rende-te à tua deusa e soberana e trata de conseguir-lhe o perdão pela modéstia e submissão, e talvez ela te restitua o marido que perdeste. Psique obedeceu à ordem de Ceres e, dirigindo-se ao templo de Vênus, tentando fortalecer o espírito e repetindo em voz baixa o que iria dizer e como tentaria apaziguar a divindade irritada, compreendendo que o caso era difícil e talvez fatal. Vênus recebeu-a com a ira estampada na fisionomia. Tu, a mais ingrata e infiel das servas, lembraste, afinal, que tens realmente uma senhora? Exclamou. Ou talvez vieste para ver teu marido enfermo, ainda aguardando o leito, em consequência da ferida que lhe causou a amada esposa? És tão pouco favorecida e tão desagradável que o único meio pela qual podes merecer teu amante é a prova de capacidade e diligência. Farei uma experiência de tua capacidade como dona de casa. Ordenou então a Psique que fosse ao celeiro de seu templo, onde havia grande quantidade de trigo, aveia, milhete, ervilhaças, feijões e lentilhas, preparados para a alimentação dos pombos sagrados, e disse: separa todos estes cereais, colocando cada um de acordo com sua qualidade, e trata de fazer isso antes do anoitecer. Depois, Vênus partiu, deixando a jovem. Psique, porém, quedou consternada diante da imensidade do trabalho, estúpida e calada, sem mover um dedo. Enquanto estava ali, desesperada, Cupido incitou a formiguinha, nativa dos campos, a ter pena dela. A chefe do formigueiro e toda a multidão de suas súditas, de 6 pernas, aproximaram-se do montão de cereais e, com a maior diligência, tomando grão por grão, separaram o montão, formando um monte de cada qualidade, e quando tudo terminou, desapareceram no momento. Ao aproximar-se do crepúsculo, Vênus voltou do banquete dos deuses, recendendo a perfumes e coroada de rosas. Vendo a tarefa executada, exclamou: isto não é obra tua, desgraçada, mas daquele que conquistaste para seu infortúnio e para o teu. Assim dizendo, deu à jovem um pedaço de pão preto para a ceia e partiu.
Na manhã seguinte, Vênus mandou chamar Psique e disse-lhe: olhe para aquele bosque que se estende à margem do rio. Ali encontrará carneiros pastando sem um pastor, cobertos de lã brilhante como ouro. Vai buscar-me uma amostra daquela lã preciosa, colhida de cada um dos velocinos. Docilmente, Psique dirigiu-se à margem do rio, disposta a fazer o que estiver ao seu alcance para executar a ordem. O rio-deus, porém, inspirou aos juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer: ó donzela, duramente experimentada, não desafies a corrente perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros da outra margem, pois enquanto eles estiverem sob a influência do sol nascente, são dominados por uma raiva cruel de destruir os mortais com seus chifres aguçados ou seus rudes dentes. Quando, porém, o sol do meio-dia tiver levado o rebanho para a sombra e o espírito sereno do rio o tiver acalentado para descansar, podes atravessar entre ele sem perigo e encontrarás a lã de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores. Assim, o bondoso rio-deus ensinou a Psique o que deveria fazer para executar sua tarefa, e seguindo suas instruções, ela em breve voltou para junto de Vênus, com os braços cheios de lã de ouro. Não foi, contudo, recebida com benevolência por sua implacável senhora, que disse: sei muito bem que não foi por teu próprio esforço que foste bem-sucedida nesta tarefa, e ainda não estou convencido de que tenhas capacidade para executares sozinha uma tarefa útil. Toma esta caixa, vai às sombras infernais e entregue-a a Proserpina, dizendo: minha senhora Vênus quer que lhes mande um pouco de tua beleza, pois tratando de seu filho enfermo, ela perdeu alguma da sua própria. Não demores a executar o encargo, pois preciso disso para aparecer na reunião dos deuses e deusas esta noite. Psique ficou certa de que sua perda era agora inevitável. Obrigada a ir com seus próprios pés diretamente ao Érebo. Assim, para não adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de uma elevada torre para de lá se precipitar, de maneira a tornar mais curta a descida para as sombras. Uma voz vinda da torre disse-lhe, porém: por que, desventurada jovem, pretendes pôr fim aos teus dias de modo tão horrível? E que covardia faz desanimar diante deste último perigo, que tão milagrosamente venceu todos os outros? Em seguida, a voz lhe disse como através de certa gruta poderia alcançar o reino de Plutão e como evitar os perigos do caminho, passar por Cérbero, o cão de 3 cabeças, e convencer Caronte, o barqueiro, a transportá-la para a travessia do Negro Rio e trazê-la de volta. Quando Proserpina te der a caixa com sua beleza, acrescentou, porém, a voz: tem cuidado, acima de todas as coisas, para de modo algum abrires a caixa e não permitir que tua curiosidade olhe o tesouro de beleza das deusas. Animada por essas palavras, Psique seguiu todas as recomendações e chegou sã e salva ao reino de Plutão. Foi admitida no palácio de Proserpina e, sem aceitar o delicioso banquete que lhe foi oferecido, contentando-se com pão seco para alimentar-se, transmitiu o recado de Vênus. A caixa lhe foi devolvida sem demora, fechada
e repleta de coisas preciosas. Psique voltou então pelo mesmo caminho e bem feliz se sentiu quando viu de novo a luz do dia. Depois, porém, de vencer tantos perigos, foi dominada por um intenso desejo de examinar o conteúdo da caixa. Como? Exclamou. Eu, transportando a beleza divina, não aproveitarei uma parte mínima dela para pôr em minhas faces e parecer mais bela aos olhos de meu amado marido? Assim dizendo, abriu cuidadosamente a caixa, mas nada ali encontrou de beleza, e sim o infernal e verdadeiro sono, que, libertando-se da prisão, tomou posse dela e fê-la cair no meio do caminho, como um cadáver, sem senso de movimento. Cupido, porém, já reestabelecido de seu ferimento, e não suportando a ausência de sua amada Psique, passando pela greta da janela de seu quarto, que fora deixada aberta, voou até o lugar onde estava a jovem, e, retirando o sono de seu corpo, fechou-o de novo na caixa e acordou Psique com um ligeiro contato de uma de suas flechas. Mais uma vez, exclamou, quase morreste devido à mesma curiosidade, mas agora executa exatamente a tarefa que lhe foi imposta por minha mãe e cuidarei do resto. Então, Cupido, rápido como o relâmpago, penetrando através das alturas do céu, apresentou-se diante de Júpiter com sua súplica. Júpiter ouviu-o com benevolência e a divulgou com tanto empenho a causa dos amantes, que conseguiu a concordância de Vênus. Mandou então Mercúrio levar Psique à Assembleia Celestial, e quando ela chegou, entregou-lhe uma taça de ambrosia, dizendo: bebe isto, Psique, e sê imortal. Cupido não romperá jamais o laço que atou, mas essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psique ficou finalmente unida a Cupido, e mais tarde tiveram uma filha, cujo nome foi Prazer. Olá, o meu nome é Luciane Seulin e vocês acabaram de ouvir o mito chamado Cupido e Psique. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Deixe aqui para mim nos comentários outros mitos que vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem também ama histórias. Deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação. E se inscreva por aqui, se você ainda não for inscrito. Nos vemos nas próximas histórias. Um grande beijo e tchau!